Olá, eu sou o professor Renato Moraes e começamos agora a nossa primeira aula sobre fundamentos da realidade. Essa é uma disciplina comum, né, às várias pós-graduações de filosofia. Por quê? Porque vimos como era importante dar uma base mesmo sobre uma série de conceitos que vão se repetir em todas as áreas do pensamento no campo das humanidades. Até eu diria para vocês, me parece que esses temas que nós vamos tratar aqui, toda pessoa deveria conhecê-los, né? Independentemente se for ser engenheiro, médico, advogado, for um profissional das humanidades mesmo, um professor de filosofia, um pesquisador, qualquer pessoa teria que ter noção desses conceitos. Mas infelizmente, né, são coisas que acabam ficando de lado, poucas pessoas conhecem e isso acaba sendo assim, um prejuízo grande, né, para ter uma compreensão da realidade mais articulada, mais profunda, que realmente as coisas vão se encaixando. Então essa nossa disciplina, vamos dizer, dá um certo fundamento. Vou passar para vocês como se fosse assim, ó, a base, né, na qual a gente pode pintar depois em cima a tela, na qual a gente pode pintar depois o que for. Mas se a tela estiver boa, não é o suficiente, né? Não é o que resolve todo o resto, mas sem ela a gente não faz mais nada. Esses conceitos fundamentais me parece que têm justamente essa função. Então, fundamentos da realidade. Um ponto que eu acho que também vale a pena eu ressaltar, o que eu vou explicar para vocês aqui não se trata simplesmente de, vamos dizer assim, um entendimento teórico, algo que acho que seja interessante falar a respeito dele como uma curiosidade, uma espécie de curiosidade mais ou menos arqueológica. Houve uma série de pensadores, os gregos, né, Platão, Aristóteles, também alguns pré-socráticos, na Idade Média falaram desses temas também, é uma coisa que chegou no pensamento moderno, então, olha, é curioso, vamos procurar saber a respeito disso. Sem dúvida isso daí já teria um certo valor, mas não é isso que a gente está fazendo aqui. O que realmente eu estou tentando transmitir para vocês são noções que ajudam efetivamente a explicar o mundo como ele é. É um desafio de fazer uma filosofia, de expor uma filosofia que foi assim que ela foi pensada pelos autores que a propuseram, que realmente ela nos ajude a compreender melhor a realidade. Por isso o nome Fundamentos da Realidade. Então vejam que, vamos dizer assim, mais do que uma questão de exegese de textos, de precisão de conceitos, que são elementos importantes, sem dúvida alguma, né? Também não podemos abrir mão deles, mas mais do que isso, a gente tem que saber que nós estamos procurando descrever algo que está além de nós, que não depende da gente, mas que, ao contrário, a gente conhece e, a partir disso, a gente procura explicar com mais ou menos precisão, sempre podendo aprimorar as noções que a gente está formulando, mas é isso, né? Quer dizer, não é uma construção mental ou uma opção entre várias, a gente poderia pensar assim, né? Muitas as pessoas elas entendem a filosofia como se eu tivesse várias escolas e seja indiferente eu escolher uma ou outra, o que importa é a coerência. Então, se eu sou marxista, eu tomo aquelas posturas e vou até o fim, e ótimo, isso daí é tão valioso que se eu for um existencialista, vou ter uma visão diferente, mas escolho uma outra opção e vou nela. Ah não, eu sou um platônico. Não, eu não sou platônico, mas eu sou um aristotélico. Como se uma espécie de menu que eu fosse escolhendo. Olha, eu entendo que se faça isso, né? Realmente a gente tem que procurar ter uma coerência, uma consistência no próprio pensamento. Há vários autores que são de escolas distintas, eles vão procurando se aprimorar dentro daquela escola e inclusive refutar o que outros pensam. Então tudo isso, volto a dizer, é legítimo, perfeito, né? Não há problema em proceder dessa forma, mas também não é isso que a gente está tentando fazer aqui. O que eu estou oferecendo a vocês não é uma opção entre várias, né, mas é principalmente o que realmente eu considero que seja a melhor explicação, né, o que eu acho que é o mais esclarecedor, o mais rico, o que é capaz de, ao menos em certa medida, né, tratar dos vários fenômenos que se dão. Então, esses conceitos nos ajudam. E se tudo correr bem, ao final desse nosso curso, vocês vão estar como alguém que estava vendo as coisas, mas com um certo problema de estigmatismo, de miopia, e que uma vez que coloca o óculos, um óculos com a lente adequada, não é que veja tudo diferente, porque as coisas que estavam ali mais ou menos a gente via, só que antes estava um pouco borrado, estava tudo complicado. Esses conceitos como que dão nitidez para todas as coisas, né? Puxa, realmente, aquilo que se falou, né, sobre ato, sobre potência, sobre substância acidente, estou vendo, eu entendo melhor a reação daquela pessoa ou a árvore que está com as folhas caindo.
ou alguém que está, um animal ou um ser humano que estão envelhecendo. Tudo isso se explica melhor, se entende melhor filosoficamente a partir dessas noções que a gente vai tratar aqui. Então a minha ideia, né, eu acho que assim, o que é fundamental vocês saberem, né, noções como substância, acidente, as 4 causas, ato e potência e por fim os transcendentais. Um pouco esse é o conteúdo das aulas que nós vamos ter a respeito de fundamentos da realidade. E com elas eu acho que assim, vocês vão ter a condição de ter realmente uma visão bastante abrangente e boa, né, que vai ajudar mesmo. Mesmo para quem não concordar com muito do que eu falar, eu acho que assim, é muito bom vocês saberem, né, o que Aristóteles, o que Platão e depois disso tudo foi desenvolvido pelos medievais e permanece até hoje, né, até para que se vocês forem refutar isso, que vocês o façam conhecendo, né, sabendo o que realmente esses grandes autores propuseram, né, e daí vocês vão ver se é o caso de vocês aderirem a isso ou não. Já adianto que para mim sim, me parece que o que eu seria o pensamento dos autores, que eu vou chamar aqui de pensamento clássico, né, no sentido não só que é algo da antiguidade, porque há outros pensamentos da antiguidade que são diferentes desse que eu vou aqui apresentar para vocês, mas seria um pensamento clássico na linha, né, platônica, aristotélica, e que passa pelos grandes escolásticos, chega até hoje à Idade Moderna através de autores que continuaram desenvolvendo e pensando a partir dos termos desses pensadores. Então, eu queria começar para vocês hoje, né, tratando a respeito da substância e dos acidentes. Não é à toa que eu inicio com essa questão, né, da substância e dos acidentes, porque aquele que é considerado o livro que é a porta de entrada para todo o corpus aristotélico, né, que é o conjunto de obras aristotélicas, o primeiro livro que os editores colocaram e que realmente é razoável que seja assim, seja aquele primeiro a ser estudado, é uma obra que se chama As Categorias, né, As Categorias. E nela, Aristóteles ele oferece o que ele considera que seriam os gêneros supremos do ser. O que isso significa? Nós vemos que no mundo há várias realidades, essa expressão correta, há vários entes. Entes é tudo aquilo que é. Aquilo que possui ser é um ente. E nós notamos que os entes são muito diferentes. Nós temos uma série de realidades que elas existem por si mesmas, né? Por exemplo, eu, vocês, um determinado animal concreto, né? Então, eles são em si mesmos, são como que sujeitos, se a gente fosse pensar em termos assim de uma frase, em termos gramaticais, né? São sujeitos. Depois nós temos uma série de outras realidades que elas como que inserem nesses sujeitos, são reais, mas não são em si mesmas, são nesses sujeitos. Por exemplo, pensei no gato, e eu falo, o gato é felpudo. Ser felpudo é uma realidade, né? Já vou tratar isso com vocês, né? Mas é uma realidade que nós, inclusive, já adianto, chamamos de qualidade. Também tem uma cor. Então é um gato felpudo, vamos supor que é um gato malhado, né? Um gato malhado ou um gato cinza, um gato cinza, com olho azul, e que faz um miado muito bom, e que desprende um cheiro que é próprio de gato, e que está agora de pé em cima de uma mesa. Vocês vejam, tudo que eu estou falando é real. Logo, tudo isso são entes. O fato de estar numa mesa, estar sentado, estar nesse momento na mesa, uma questão temporal, tudo isso são realidades. Tudo isso são realidades, tudo isso são entes, tem ser. E Aristóteles ele percebeu que ele poderia classificar esses entes em gêneros supremos. Um gênero é um conjunto, né, é formado por um conjunto de entes que tem uma característica que todos eles compartilham. Eu posso predicar essa característica de todos os indivíduos que estão presentes naquele gênero. Um exemplo muito clássico, né, nós falamos animal. O animal é um gênero, e dentro do gênero animal nós podemos predicar esse conceito animal dos gatos, dos camelos, dos peixes, dos seres humanos. Então, todas as espécies elas fazem parte do gênero, desse gênero animal. Todas as espécies animais fazem parte do gênero animal. Então,
todas as espécies compartilham a animalidade, e daí cada uma delas vai se diferenciar entre si. Um gato é diferente de um camelo, que é diferente de um macaco, que é diferente de um ser humano. Então, dentro do gênero, as espécies vão se diferenciar. Então, Aristóteles pensou, haverá alguns gêneros que são os supremos, ou seja, não há um gênero além que abarque a eles. Eles são os primeiros gêneros. Todo o resto vão ser espécies, falado no sentido amplo, que vão estar dentro desses gêneros. E tais gêneros, então, eles vão configurar os vários indivíduos que compõem as espécies que estão dentro desses gêneros. E ele propõe, nesse livro Categorias, que há 10 gêneros supremos dos entes. Que uma vez, isso é uma característica também de quando a gente trata dos gêneros, quando um determinado ente é de um certo gênero, ele não é ao mesmo tempo de outro gênero na mesma classificação daquele ente. Então, vamos dizer, se você é animal, você não pode ser planta ao mesmo tempo. Se você, de você nós podemos predicar, é um animal, eu não posso predicar que é planta, porque planta e animal são gêneros, todos eles relacionados aos entes, no caso aos entes vivos, né, mas são gêneros distintos. Então, se eu sou de um, não posso ser do outro. Vale isso também para as espécies, né? Se alguém é de uma certa espécie, não pode ser de uma outra espécie dentro daquele mesmo gênero, ou usando o mesmo critério, né? A gente pode dizer, no mesmo critério, tenho várias espécies dentro de um certo critério, se eu sou de uma espécie, não posso ser de outra. Então, no caso desses gêneros supremos, seria exatamente isso que se trata. Aquele gênero que, uma vez que você pertence a um, não pode ser de outros. E Aristóteles fala, então, de 10 gêneros. E esses gêneros, eles não são iguais em importância. Há um gênero que é muito especial, que é o primeiro, o mais importante de todos. Os demais estão em função dele. Uma das categorias que é primordial, que é a categoria que ele chama da substância. A substância. E as demais categorias vão existir em função, em relação da substância, dependem da substância, e Aristóteles vão chamar os acidentes. Os acidentes. Os acidentes, a gente pode dizer assim, que são, vamos dizer assim, determinações da substância. A substância em si e o acidente é uma determinação dessa substância. Eu vou comentar para vocês primeiro sobre a substância e depois a gente vai ver alguns acidentes, os principais. Mas para que vocês tenham uma ideia boa, assim, quais são essas 10 categorias? Também às vezes é traduzido, né, categorias ou predicamentos. Eu acho que também é bacana eu comentar com vocês, né, que esse livro, As Categorias, é uma obra que dentro do conjunto, né, dos escritos aristotélicos, ela foi colocada junto aos livros de lógica, que são aqueles livros que estudam justamente a maneira de pensar corretamente. Então, muita gente interpreta, eu acho que isso é razoável, que o primeiro interesse de Aristóteles ao ter escrito As Categorias é um interesse lógico, linguístico. Então, até ele usa como inspiração as próprias categorias gramaticais, né, os gêneros gramaticais. Vocês vão ver como há muita semelhança, né? O verbo é ação, a substância muitas vezes indica um sujeito, né? Um sujeito. Então há um paralelismo importante entre as categorias aristotélicas com os gêneros gramaticais, mas também seria um equívoco pensar que o interesse ou a realidade das categorias seja algo puramente mental ou algo que ajuda o meu pensamento. Não. Realmente, eu entendo melhor os conceitos, as noções com as quais eu trabalho para pensar, sabendo acerca das categorias, dos predicamentos, mas eles, para Aristóteles, todas as categorias, elas refletem uma realidade que existe nas coisas, né? Não é apenas algo mental, mas é algo real. E a substância seria o que Aristóteles percebe como o mais importante. Vejam, comentei para vocês que há várias realidades, né? E a gente nota que todos nós, né, somos muito efêmeros e estamos sujeitos à mudança. A gente vai ter uma aula que vai tratar
disso mais diretamente, mas eu comentava com vocês do nosso gato malhado que está num determinado momento, nosso gato cinza, melhor dizendo, né, está num determinado momento do dia, ele está em cima da mesa. Daí aquele gato ficou lá uma meia hora, daí ele pulou e foi até o jardim. No jardim ele foi e se alimentou. Um tempo depois ele dorme. E vai passando o tempo, aquele gato tem uma doença, é curado, ele cruza com uma fêmea, essa fêmea tem depois os seus gatinhos, e assim vai, ele vai vivendo até que ele envelhece e acaba morrendo. Vocês vejam que essa descrição tão banal, tão simples, que a gente poderia fazer a respeito de qualquer ente, vivo ou também até dos entes inanimados, né? Podemos pensar no Grand Canyon, numa montanha, né? O que seja, como as coisas vão mudando a partir, né, da ação de forças, de uma série de agentes. Então, ao mesmo tempo em que algo muda, há certas mudanças que não representam uma alteração radical daquele ente, mas uma mudança em um aspecto dele. Lembra que eu comentava no início, né, que os acidentes, eles determinam, de certo modo, a substância. Vocês vejam que o gato, à medida que ele vai envelhecendo, ou que ele vai levantando, sentando, comendo, né, vai vivendo simplesmente, né, o coração dele batendo, o sangue dele circulando, tudo isso está acontecendo e ele continua sendo o gato de estimação do fulano de tal, né? É aquele mesmo sujeito que está passando por uma série de alterações e essas alterações não o mudam no que ele é, mas em aspectos. Ele continua sendo um gato, sendo aquele gato, aquele indivíduo concreto, mas o pelo vai poder com o tempo mudar um pouco a cor, ele antes era mais ágil, ficou menos ágil, né? O coração de repente começou a acelerar num determinado momento, por algum motivo, começou a bater mais rápido que o normal. Então vocês vejam que há uma série de mudanças, de alterações, mas que elas não atingem o que aquele indivíduo, no caso um gato, é, mas atinge modos como ele é, determinações, isso tudo vai variando. Então essa é, de certa maneira, né, quando a gente percebe isso, a gente nota essa distinção fundamental, que é a principal distinção dentro das categorias, entre as substâncias e os acidentes. A substância é algo que permanece, é como que um núcleo mais sólido, mais firme, enquanto que os acidentes, é próprio deles, a própria palavra acidente, a gente percebe isso, os acidentes caem, eles mudam e a substância mantém-se inteira. O acidente sempre é na substância, ele não consegue ser por si mesmo, não faz parte da sua natureza ser por si mesmo. A natureza, ela é por si mesma. O que eu quero dizer com isso? Nós não vemos a cor azul por si mesma. Nós observamos objetos azuis. Nós vemos substâncias azuis. O azul é uma cor, mas ela só é junto a uma determinada substância. Ela não é por si mesma. Comentava no exemplo inicial o gato felpudo. Então, o ser felpudo também é uma qualidade, parecida com a cor, né, em termos metafísicos, em termos filosóficos, de filosofia da natureza também, né, é uma qualidade, já vou explicar, mas já adianto para vocês, qualidade é um dos acidentes. Então, o felpudo é uma qualidade também. Mas vocês vejam, não existe o felpudo por si mesmo. A qualidade de ser felpuda, ela só é junto a uma substância que a substância é felpuda. Vejam, é o que eu dizia, está determinando a maneira como a substância é. O gato é felpudo, o gato felpudo. Estou dando o exemplo do gato, porque foi o com que eu iniciei, mas vocês vejam que isso daí vale para tudo, gente. Passei a mão numa árvore, hoje o tronco dessa árvore é bastante liso, o dessa outra árvore é um tronco enrugado. E mesmo que a árvore enrugada em algum momento fique lisa, se não houver uma mudança que destrua a árvore em si, foi simplesmente uma mudança acidental. Então, Aristóteles foi percebendo então, que há mudanças, que há realidades distintas, como eu vou falar para vocês, vários tipos de entes, mas alguns deles se mantinham por si mesmo, ainda que eu tivesse mudanças nas determinações, na maneira como eles são, né? E outros, então esses são as substâncias, enquanto que esses outros entes, que eram meramente a determinação, eles iam dando lugar a outro, iam sendo alterados, sem que isso implicasse uma mudança
no próprio ente que, vamos dizer assim, sofreu aquela mudança, mas ele continua sendo ele mesmo, ainda que com uma pequena diferença. Uma diferença acidental. Então Aristóteles faz essa distinção entre substância e acidente. E eu posso dar para vocês, inclusive, né, a definição que vai ser desenvolvida com base num filósofo muçulmano chamado Avicena, que Tomás de Aquino vai aproveitar essa definição também e vai dizer que a substância é, né, aquele ente a cuja natureza pertence ser em si mesmo e não em outro. Então, a substância é próprio de uma substância que ela é da essência dela, ser em si mesmo e não em outro. Ao contrário, o acidente, então, podemos definir, a partir disso, que é o ente a cuja natureza corresponde ser em outro e não por si mesmo. Então vejam, essa é a distinção fundamental. Muitas escolas mais modernas, elas entenderam que essa distinção aristotélica ela era artificial, ela era exagerada, ela não representava propriamente o que era a realidade, seria uma falha. Mas eu digo para vocês que o preço que se paga em abandonar a distinção de substância e acidente é muito grande. Fica difícil explicar o próprio movimento, fica complicado determinar a nossa própria identidade. Porque vejam, nós temos a experiência que o que nós somos hoje, eu mudei nos últimos 3 meses, sem dúvida eu mudei, mas sou eu mudei. Não é que, assim, eu sou outro, eu não sou mais o professor Renato, eu era há 3 meses. Não, há 3 meses era eu também. Tive uma série de mudanças nesse período de tempo, mas continuo sendo eu mesmo. Eu respondo por aquilo que eu tinha feito, eu me reconheço naquilo. Estou falando de um ser humano que é alguém que tem consciência, que é alguém que tem memória, é capaz de se entender bem. Mas vejam, vocês têm, por exemplo, de repente no quintal de vocês, um jardim que tem pedras lá. E essa pedra pode estar vários anos naquela mesma posição, é a mesma pedra, ainda que ela também tenha sofrido uma série de mudanças. Muitas vezes as mudanças dos entes inanimados, quando eles são assim fortes e sólidos, como é o caso de uma pedra, elas são menos visíveis a olho nu. Mas também aconteceram. Aquela pedra passou por chuva, foi molhada, foi limpa, depois foi suja por alguma coisa, pode ter tido uma lascada, não sei, 1000 vicissitudes pelas quais ela passou. Mas apesar disso nós dizemos, é a mesma pedra. Se eu não reconhecesse a distinção entre substância e acidente, então seria obrigado, numa certa medida, a dizer que qualquer alteração representaria uma mudança total naquele ente. Não haveria algo que subsistiria, ainda que eu tivesse certas alterações, certas mudanças acidentais nele. E não é assim. A gente percebe que não é assim. A gente reconhece que algo se mantém. E esse algo é justamente a substância. Então, essa noção, ela é estudada, como eu comentava com vocês, nas categorias aristotélicas. Esse primeiro livro, que é essa pórtico de entrada, em todos os escritos de Aristóteles, e depois ela também vai ser muito mais aprofundada em outras obras de Aristóteles, certo ponto na própria física, e de uma maneira bastante notável no livro que talvez seja o mais importante que Aristóteles escreveu, que é a Metafísica. E então Aristóteles vai chegar a dizer que a substância o que é a substância é a questão talvez mais importante da própria filosofia. Ele fala que é a questão fundamental da metafísica e ele, ao mesmo tempo, Aristóteles considera que a metafísica é a ciência primeira, da qual todas as demais dependem. Então, a ciência primeira, a questão que ela se pergunta, que é a questão a respeito do ente, o que é o ente, quer dizer, o que são as coisas que são, o que significa ser, o que significa existir, o que traz consigo esse ser. Isso se aplica para todas as coisas que são, para nós, para os entes materiais, para os entes imateriais, tudo é estudado pela metafísica. Vou ter chance de comentar isso depois com vocês, mas a metafísica para Aristóteles, depois eu acho que os medievais vão um pouco além nesse ponto, mas Aristóteles fala que a pergunta fundamental da metafísica, o que é o ente, eu poderia traduzi-la ou alterá-la e não perderia nada e falar, quem é a substância? Diz Aristóteles. Quem é a substância? Por quê, pessoal? Porque justamente, se a substância é o ente que é por si, é o ente que em si faz parte da natureza dela, é o ente por excelência.
Os acidentes, como eu dizia antes, são em função dela, depende da substância para poder ser. Ela não, ela é por si mesma. Essa noção, então, ela é muito importante, né? E tem algumas características fundamentais da substância que para nós aqui importam. A primeira delas, a substância ela é um indivíduo concreto. Esse é o principal sentido, né? São os indivíduos concretos. E depois são indivíduos que têm essa autonomia de serem por si mesmos e não em outros. Então, o indivíduo concreto que é por si. Então, vamos dizer assim, por exemplo, já adiantou a vocês, né? Esse tecido que está aqui nesse meu paletó, isso é uma substância. Isso é uma substância que está colocada acidentalmente, já vou também comentar, numa determinada, vamos dizer assim, distribuição espacial, né? Que perfaz um objeto artificial que é um paletó. Mas a substância propriamente é o pano, né? É o que segura, é o que é. E todo o resto é nele. A maciez desse pano, como eu dizia, a cor dele, né? um bege, né? Um bege claro, né? Ele está dobrado, ele tem certos vincos, né? Tudo isso são acidentes, a dobra só existe na substância. Vejam, se eu passar esse paletó ele ficar lisinho, é o mesmo paletó, mas com alguns modos diferentes. Algumas determinações deles foram diferentes. Isso é a substância. Então, o indivíduo concreto, isso é a substância que é em si mesma e não em outra. Então, Aristóteles também comenta que onde fica mais claro para a gente perceber a substância, isso ele também fala no livro da física dele, e os autores modernos em geral aceitam isso, e tem vários que consideram que hoje substância só caberia para esse tipo de ente, que seriam os entes animados, os seres vivos. Esses seres vivos, eles realmente têm vamos dizer assim, uma unidade, uma integridade que fica fácil perceber esse aspecto que eles se sustentam ainda que vá havendo mudanças. Então os vários animais, as plantas, inclusive que são entes que têm, vamos dizer assim, vários órgãos, tecidos, várias camadas, tudo isso se conjuga num total, num todo que vai se, vamos dizer assim, mantendo íntegro com uma ajuda mútua. Então vejam, né, todos os nossos órgãos, nosso corpo, estou aqui falando para vocês, estou pensando, meu coração está batendo, meu pulmão está funcionando. Vocês vejam, estou mexendo minhas mãos porque eu tenho os ossos também que me possibilitam isso, os nervos. Então é todo um mecanismo que está unificado, integrado numa substância que sou eu. E tudo isso, vamos dizer assim, se mantém vivo justamente porque todo o composto aqui, todo o complexo está permitindo que isso aconteça. Então o sangue vai bombeando, vai tornando tudo, vamos dizer assim, vai levando o líquido para todas as áreas, o meu cérebro está funcionando corretamente, toda uma estrutura que é fantástica, né, que funciona, que representa justamente a vida. Então, as substâncias vivas é muito claro essa unidade e essa autonomia nelas. Mas me parece que também a gente pode falar perfeitamente de substância nos entes inanimados. Então, uma determinada pedra, um pedaço de minério, né, a terra, vamos dizer assim, ela é formada por vários grãos. Esses grãos, né, como eles estão soltos e cada um tem a sua característica, me parece que cada um desses grãos seria, né, uma substância que se une e forma um monte. Então, a substância, vamos pensar num monte de areia. Cada grão de areia me parece que seja uma substância. Vamos pensar isso numa praia, né? Porque, lógico, eles se mantêm separados. Eu posso pegar o grão de areia e tirar, e ele continua sendo o mesmo grão de areia que estava na praia. Com todas as características físicas que ele tinha lá, ele tira. Agora, se eu tiro um pedaço da minha orelha, ela vai morrer. Ela não consegue se manter inteira, né? Quer dizer, uma vez que ela sai do todo. Então, isso que, quando a gente divide, se a coisa mantém as suas características, se ela mantém as suas características, que significa que aquela união era algo meramente acidental, principalmente se não houvesse algo que o mantivesse preso, inclusive em sentido físico. Eu posso pegar um pedaço de pedra e quebrar no meio. Então, tinha uma pedra, passei a ter duas. As duas, provavelmente, do mesmo tipo de pedra daquela que eu quebrei, mas tinha uma substância, passei a ter duas substâncias, né?
Agora, numa areia é diferente, porque elas já são separadas, né, os vários grãos entre si. Então, tudo que possa ser separado e se mantiver autônomo, for em si mesmo e não em outro, será uma substância. Então, vocês vejam, se eu, por exemplo, separasse uma partícula subatômica, tiro do átomo, de um determinado átomo, tiro lá o elétron, ou até, aí é um procedimento bastante mais complexo, mas vamos supor que eu conseguisse, né, fazer uma fissão, tirei o próton, né, de dentro de um átomo, e eu o separo, e ele fica sozinho, subsistente. Nesse momento, enquanto separado, esse próton ele mesmo é uma substância. O elétron separado, enquanto separado, ele é também uma substância. Agora, o próton, quando ele se une a outros prótons e faz parte de um átomo, o mesmo elétron, eles deixam de se comportar como estavam antes isolados. Eles passam a fazer parte de um todo. Eles fazem parte daquele átomo determinado. Então já não são mais substâncias, mas são elementos de uma substância. Vocês vejam, é uma questão que algo que no momento era uma substância pode deixar de ser depois. Como é que eu percebi que houve a diferença? Não foi simplesmente uma união acidental, uma união fortuita que não implica que surja aí uma nova substância com aqueles elementos. É que o comportamento do todo é diferente do que era das partes separadas. O comportamento do átomo e do elétron dentro do átomo é diferente do comportamento dele isolado sozinho. No átomo ele já começa a girar de acordo com as forças que estão ali. Quando ele estava isolado, já não funcionava assim. Tá? Mesma coisa, vamos pensar a água. Né? Eu tenho o H2O, a água a gente sabe, né? A composição química é H2O, ela é formada pelo hidrogênio, né? Pelo hidrogênio mais o oxigênio. Se eu pegasse cada átomo de hidrogênio e oxigênio separados e mantivesse separados, nesse momento eles são substâncias. Agora, no momento que eu junto dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio, eles se unem e passam a se comportar não mais como átomos distintos separados, mas como uma molécula de água, aí a situação mudou bastante. Né? Quer dizer, aí eu já tenho um outro elemento. Então, o que passa a ser a substância não é mais cada átomo, o H ou o O, os dois H ou o O, mas sim a molécula H2O. Né? Isso é que passa a ser a substância. E assim por diante. Então, sempre que eu tiver um ente com essa autonomia, com essa separação, eu tenho a substância. Né? Então, quando a gente pensa na substância também, vocês vejam, né, que ela, vamos dizer assim, mesmo sendo algo mais sólido do que os acidentes, mais firme, ela também se corrompe e desaparece. Né? E isso é a mudança substancial. Né? Isso é a mudança substancial. Quando há essa mudança substancial, então aquilo que se comportava de um modo passa a se comportar de outro. Né? É um aspecto importante que eu vou voltar várias vezes no decorrer dessas nossas aulas. Nós não alcançamos as substâncias diretamente pelos nossos sentidos. O que os nossos sentidos captam são acidentes que estão ali na substância, mas que através deles nós podemos chegar à substância. Vocês vejam, né? Eu estou olhando, e vocês estão vendo aqui também essa camisa, ou a parede que está aqui aqui no estúdio, né? Todas as coisas vocês estão vendo o quê? Que está chegando a vocês pelos sentidos. Estão chegando cores, contornos, formas. Se você estivesse aqui, vocês poderiam sentir a temperatura do ar, o cheiro. São elementos que vêm das coisas que não decorrem, sim, de certo modo, eu vou explicar isso depois para vocês com melhor, vêm da substância, mas não diretamente. São os acidentes que chegam para nós. Mas quando a gente junta os vários acidentes de um determinado ente, nós somos capazes de ir além do que aqueles acidentes mostram e chegar à substância. Por que eu digo para vocês isso? Vocês estão me vendo agora de uma determinada cor com uma determinada roupa. Se eu voltar numa outra aula com bem mais moreno ou mais embranquecido, seja porque eu tomei menos sol, tomei mais sol, com uma roupa diferente, vocês vão saber que sou eu. Os acidentes terão mudado, vocês estão vendo uma cor um pouco diferente, vocês estão vendo uma forma diferente, vamos supor que eu raspe o cabelo, eu fico gordo, eu fico magro nesse meio tempo, mas vocês sabem que sou eu. Então vocês estão conseguindo captar além do próprio acidente. Né? Os animais fazem isso numa certa medida, eles também são capazes de perceber que, ainda que haja uma mudança acidental,
tem algo ali que permanece, mas eles não são capazes de fazer como nós, seres humanos, de ir além, né, e chegar à própria essência das coisas, né? É todo um tema de teoria do conhecimento, esse daí, mas a nossa capacidade é de chegar na essência das coisas. E então nós também podemos alcançar intelectualmente as próprias substâncias, entender isso, né, que há algo que está além dos acidentes, daquilo que os sentidos captam. Evidentemente, qualquer tipo de pensamento que considera que só importa o que os sentidos captam, para ele a substância vai se tornar algo inexplicável, vai se tornar uma ficção, uma noção que deve ser descartada por ser puramente ilusória, né? Mas não, né? Realmente a gente nota que a substância está ali, né? Ela sustenta tudo aquilo. Então, com isso eu termino essa primeira aula, depois a gente pode continuar, vou continuar explicando para vocês justamente a respeito da substância e dos acidentes para a gente ir aprofundando.